Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e essa é a parte número 3 da correlação dos arcanos maiores do tarô Thoth com a Cabala. Então aqui, especialmente nesse vídeo, parte 3, nós estamos focando na parte superior da Cabala, aqui onde nós temos em Keter, e nós vamos focar até aqui Chesed e Gevurah. Nessa parte desse vídeo, nós vamos estar falando sobre a carta do caminho da força, nós vamos estar vendo a carta do carro, nós vamos estar vendo a carta dos amantes, nós vamos estar correlacionando a carta com o caminho aqui do hierofante, nós vamos ver o caminho do imperador, nós vamos falar sobre o caminho da imperatriz, que está aqui na parte superior, ela faz parte do triângulo supernal, e vamos estar vendo a High Priestess, que conecta Tiferet com Keter. Vamos estar vendo a carta do mago e a carta do louco. Então, esses são os arcanos maiores dessa edição. Vamos começar, então, com a carta do caminho. Vamos começar a falar sobre o caminho número 19, o caminho que ele é o chamado da letra hebraica Teth, que significa serpente. E ela está correlacionada com a carta a força. Acho que está de cabeça para baixo para vocês. Espera aí, deixa eu modificar aqui, acho que dessa maneira fica melhor. E aqui nós temos uma visibilidade melhor. Pronto, muito melhor. Ok. Então, a carta Lust, ela é a carta número 11 e ela é chamada da carta da força. A carta, né, a Lust, ela é comparada com a carta da força no Rider-Waite-Smith, ok? E aqui nós vemos a letra Teth, a letra hebraica Teth, e o signo de Leão. Bom, a carta do Lust, ela está conectando Gevurah, a Safirot Gevurah, com a Safirot Chesed. Então, esse caminho entre essas duas Safirotes é correlacionada com a carta da força. E o que isso quer dizer? Bom, primeiro que essa letra hebraica significa serpente. Serpente, ela traz essa a informação sobre transformação. E o que se transforma aqui? O que se transforma aqui são, em Chesed, nós temos as primeiras estruturas, as primeiras leis que surgem, né, a partir desse potencial de energia todo. Então, aqui nós temos as primeiras leis, as primeiras estruturas, as primeiras regras, né? Chesed, que é a Safirot número 4, também conhecida como a misericórdia, ela é conhecida como também a severidade do amor de mãe, que proíbe algumas coisas ou coloca as regras ou leis para um bem maior, ok? E Gevurah é a Safirot da destruição de algumas dessas leis, de algumas dessas estruturas. Porque não são todas as estruturas que ficam para sempre, ou algumas precisam de modificação, de transformação, ok? Então, a carta da força, ela está associada com isso, a ter a força e a resiliência suficiente para destruir estruturas que foram criadas. Então, ter a força, a resiliência de agir, né? Reconstruir algo novo. Chesed é governado por Júpiter, onde nós temos aqui expansão, né? E Gevurah nós temos Marte, onde é a ação. Então aqui nem tudo que é expandido serve para o propósito que iniciou. Então, por conta disso, é necessário algumas ações em direção a modificar, transformar determinadas estruturas. Isso vai requerer de você coragem para fazer essa transformação, vai requerer de você força interna, vai requerer de você paixão e desejo em querer mudar essas estruturas, em querer destruir essas estruturas, ou refazer, ou reconstruir, né? Então, se nós formos
verificar aqui, por exemplo, um pouco sobre a carta do Lust, né? Nós temos aqui Babylon, né? Que ela é Scarlet. Nós temos um leão aqui com 7 cabeças. Nós temos aqui na cauda do leão, né? Uma cobra com um raio de sol aqui. Na parte superior, nós temos 10 cobras, 10 serpentes. Nós temos aqui o símbolo de 10 safirotes, representando a reconstrução da Cabala. E na parte inferior da carta, nós temos como se fosse o lado sombra dessa carta. Então, assim, de um modo geral, o que essa carta fala? Essa carta fala da entrega total, né? Da entrega total a um desejo maior, do reconhecimento dos seus instintos, do reconhecimento de quem você é, dos seus instintos mais primários aqui. Mostra também que quando você reconhece e aceita os seus instintos mais primários, né? Aqui esse leão com 7 cabeças, cada cabeça representa uma forma, todos os nossos lados dos nossos instintos. Né? E quando você aceita eles, mostra que você então é capaz de olhar para uma transformação com o desejo de transformar-se para o bem maior de alguma coisa. Ou seja, significa que você tem o controle do seu desejo, né? Significa que quando você alinha a sua natureza interna com aquilo que você mais deseja, é como se você reconstruísse a Cabala, reordenasse a Cabala. Então existe uma transformação muito grande, mas também essa carta fala aqui no fundo dela que se esse desejo por esse desejo, quando ele não é bem aceito, ou no seu lado sombra, ou quando você está, por exemplo, assim, utilizando o sexo de forma errada, utilizando porque essa carta fala sobre o aceitar os desejos materiais da vida. Quando tudo isso sai do controle, mostra que você esquece da espiritualidade e pisoteia nos anjos, né? Então essa carta fala muito sobre isso. Essa carta representa leão, então também representa a força, a coragem, a determinação, a vitalidade, né? Para aceitar-se do jeito que é, né? E alinhar a sua vida a um desejo maior. Na sua mão direita, ela está segurando aqui o Holy Grail, que é a parte divina, ou seja, ela reconhece que todo o seu desejo pelo material é natural, mas ela nunca se esquece do poder divino maior. Então, essa é a correlação entre as Safirotes, Shezed com Gevurah, que faz o caminho da força aqui, né? Que temos aqui correlacionado com a carta Lust, ok? O nosso próximo caminho é o caminho número 18. O caminho número 18, ele está entre Binah e Gevurah. Encontra-se aqui. O caminho número 18, ele está correlacionado com a carta do carro. Vou colocar aqui. Então, esse caminho número 18 aqui está correlacionado com a carta do carro. A carta do carro possui a letra hebraica Shet. Essa letra hebraica Shet, que significa fence, que seria, não quero falar porteira, mas é como se fosse assim um cercado, ou quando a gente, por exemplo, coloca o gado dentro de um determinado local, né? E você fecha a porteira, mas o gado está dentro de uma área onde ele não consegue sair, onde existem fence, onde existem... Gente, esqueci o nome. Vou ter que traduzir. Cerca. Gente, o meu português está ficando péssimo. Peço perdão, peço desculpas. Cerca. Então, essa letra hebraica, que se chama Shet, significa cerca. E a carta também do carro está correlacionada com o signo de Câncer, ok? Então, aqui, o que é interessante estar comentando? Primeiramente, a carta do carro, ela conecta Binah, que é
a Safirot, que ela é regida por Saturno, né? É a Safirot do entendimento, da compreensão, conectada com a Safirot da destruição, Gevurah, né? Que é a Safirot número 5, aqui é regida por Marte. Então, aqui nós temos uma Safirot de base água, que é Binah, e uma Safirot de base fogo. Então, aqui nós temos dois polos opostos, água e fogo. Isso significa que... O que isso significa? Significa que Binah, por exemplo, é aquele que acolhe, é aquele que molda, é aquele que dá forma, aquele que entende. E Gevurah é aquele que rompe, é aquele que corta, é aquele que destrói para criar, é aquele que tem força. Então, são polaridades diferentes, né? Binah é suave, né? Gevurah é rigoroso, né? E isso, entre essas duas safirotes, nós temos o carro. Binah constrói limites e Gevurah defende esses limites ou destrói o que ameaça a ordem desses limites. Apesar deles serem Binah ser de água e Gevurah de fogo, eles trabalham juntos, ou seja, sem Binah, Gevurah seria a destruição caótica, e sem Gevurah, Binah seria uma forma rígida estagnada. Então, a água de Binah modela e dá forma, e o fogo de Gevurah intensifica, dinamiza e purifica. Correlacionada com a carta do carro, aqui na carta do carro está associada à vontade, ao controle, à direção e à disciplina, a capacidade de unir forças opostas. Então aqui nós vemos que nós temos o carro, a carruagem aqui, né? Ela está em vermelho e ela está simbolizando aqui Marte. Ok? Nós vemos que aqui no topo nós temos em azul e aqui embaixo em azul, e isso significa Binah. A parte branca está correlacionada a Keter, ok? Nós temos aqui a representação da manifestação das 10 Safirot, são esses pontinhos, e o cavaleiro aqui, né, ele está em posição de meditação, significa que ele está conectado com a força maior. E esse disco aqui, que ele possui 4 pontas aqui do lado, esse disco é um disco correlacionado no centro com Tiferet, e ao seu redor aqui, nós temos a conexão com o Yesod, que é uma luz lilás aqui. E esses 4 pontos estão conectados com Chesed. Então, aqui mostra uma fundação, uma compreensão das estruturas em direção à harmonia. Então, mostra que esse cavaleiro aqui nessa carruagem, ele está procurando e meditando na melhor direção para um bem comum, ok? Aqui mostra que o que propulsiona esse movimento vem de Binah, vem da água. É essa água aqui que está nas rodas que propulsiona. Então, a sua ação vem a partir de emoções, ok? Nós temos também que perceber que nessa carta, as esfinges, elas estão sem rédeas, né? Elas estão sendo guiadas aqui a partir da meditação, da intuição. Não há aqui um controle físico das coisas, ok? E essa carta, como eu disse, é correlacionada com o signo de Câncer, que é relacionada à casa, relacionada às suas emoções, relacionada a sentimentos. Então, significa que você vai sempre buscar uma direção que você esteja em harmonia com, que você se sinta feliz com. Você sempre vai procurar uma direção aonde você sempre vai querer ir em direção a um lugar onde você se sinta, ok? Aonde você se sinta amado, acolhido. Mas também mostra que muitas vezes para você seguir uma determinada direção, né? A letra hebraica fala das cercas. Fala que ou você vai ter que mostrar os seus limites, colocar limites ou quebrar limites para ir em uma determinada direção, ok? A nossa próxima carta é
a carta dos amantes e nós vamos falar do caminho número 17. O caminho número 17. O caminho número 17 se encontra entre Binah e Tiferet. Aqui em cima, Tiferet no centro. Então, aqui nós temos o caminho número 17. Esse caminho número 17, ele está correlacionado com a carta dos amantes e com o signo de Gêmeos. O nome desse caminho aqui se chama Zain e significa a espada. Então, vamos compreender. Binah é regida pela compreensão, por Saturno, né? Então, aqui Saturno tem as regras, as severidades, ela dá a forma, ela compreende, ela acolhe, ela é água. E Tiferet é a beleza, é a harmonia, é o sol, é o equilíbrio, é aquela que todas as outras safirotes conectam-se com. E aqui nós temos também fogo. Então, aqui na carta dos amantes, mostra que nós estamos falando de não somente de dar forma às coisas, né, para uma harmonia maior, como também nós estamos falando de escolhas, né? Esse caminho, ele é conhecido, essa letra hebraica, ela é chamada de Zain, e como o nome dela é espada, a espada, ela corta as coisas, ela traz discernimento, ela traz clareza, mostra a diferença de um lado e do outro lado, né? Aqui, a carta dos amantes, ela mostra que muitas vezes é preciso duas pessoas para se entrar em um equilíbrio, a compreensão dos dois lados para se encontrar. Aqui também mostra que muitas vezes que para se chegar à harmonia é preciso acolher, e para acolher, que vem Binah, é necessário o quê? Ser vulnerável. É necessário um aceitar o outro. Aqui na carta dos amantes, nós também temos a correlação aqui com essa coroa da imperatriz e com essa coroa do imperador. Então, essa carta aqui, ela mostra muito sobre a imperatriz, o imperador, e aqui o leão e a águia, nós vemos novamente eles com cores diferentes na carta da arte, aonde existe essa alquimia entre os dois. Aqui também mostra que uma união, ela é abençoada. Com relação ao fato da escolha, aqui o que Binah e Tiferet falam é que o caminho dos amantes é um caminho de escolha, aonde você escolhe ter harmonia quando você se torna vulnerável, quando você acolhe, quando você se torna flexível como a água, para ir em direção a uma situação harmoniosa de beleza, mas tudo isso parte de uma escolha individual do seu próprio ego, porque você vai ter que se abrir. Então, essa carta, e quando você se abre, aqui nós temos o ovo com a serpente, mostra que você então está se abrindo para o novo, né? A carta, a águia, ela significa aqui escorpião, e ela mostra que você está passando por uma transformação. E a carta e o leão aqui mostra que você tem a força interior necessária para deixar ser vulnerável e fazer essa escolha em prol de, ok? Então, essa é a correlação entre Binah, Tiferet, falamos sobre o caminho dos amantes e a carta dos amantes para você no Tosse. Aqui em cima nós temos os níveis elevados de Keter e os próximos 3 níveis acima de Keter, que não se pronuncia porque é o nome de Deus e Deus não se pronuncia, ele simplesmente pode ser sentido ou experienciado. Vamos então continuar para a nossa carta número 16, carta do Hierofante do caminho 16. Bom, aqui no caminho número 16, nós temos a carta do Hierofante. Esse caminho conecta Hokmah
que é a Safirote número 2, uma Safirote regida pelo fogo. Nós estamos aqui no pilar masculino da árvore da vida. E conecta-se com Chesed, que é água, que é a Safirote número 4, que é a misericórdia. Entre Hokmah e Chesed, nós temos o Hierofante, o caminho do Hierofante. E esse caminho do Hierofante, esse caminho, ele é chamado de o caminho 16, aqui correlacionado com a letra hebraica Val, que significa nail, que significa prego, aquilo que junta, aquilo que conecta. Então o Hierofante ele está conectando a sabedoria divina de Hokmah, a primeira Safirote, onde o poder divino encontra a sua primeira força, né? Encontra a sua primeira restrição, que é a da força. É aquela primeira... não é o seu primeiro instinto, é seu primeiro insight, seu primeiro spark, como é que eu posso dizer? A sua primeira intenção, a intenção do querer, a intenção do poder, a intenção do sentir, né? A sua primeira inspiração, essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, encontra em Hokmah. Então, aqui, você tem toda essa sabedoria divina e o Hierofante conecta com a expansão dessa sabedoria divina através de formas de ensinamento, através de tradições, através de novas leis, através de ensinar, através de transformações, né? De transformações que eu falo são transformações de períodos, né, do passado, do presente e do futuro. As coisas vêm se transformando. Então, o Hierofante se conecta aqui nesse caminho. O Hierofante também é conectado com o signo de Touro, né? E o signo de Touro está correlacionado com os valores, com a beleza, com o conforto, né? Então aqui, na carta do Hierofante, nós podemos ver que nós temos aqui 3, né, imagens centrais. Nós temos Íris, Osíris, e nós temos o Hierofante aqui. Horus na estrela central. Nós temos Ísis e o maior é Osíris. Então aqui mostra o passado, o presente e o futuro, ok? E aqui mostra também que tudo isso, nós temos várias descrições nessa carta. Se você quiser saber sobre essa carta com mais detalhe, eu já postei vídeos falando sobre ela, mas existem várias coisas para falar aqui. E aqui mostra que todas essas estruturas que são passadas, né, elas vêm como uma bênção, e elas vêm do ensinamento de Hokmah, dessa sabedoria de Keter, aonde ela tem a finalidade de trazer beleza, sabedoria para um bem maior. Então aqui nós estamos, em Hokmah, nós somos regidos por Netuno. E Netuno fala sobre a fusão, fala sobre o dissolver para unir e transcender. Fala sobre a tendência em talvez idealizar, mas também fala sobre uma forte intuição. Então, né, tudo isso é Netuno. E toda essa característica de Netuno, ela também está aqui nessa carta do Hierofante, conectada com Chesed, que fala sobre essa expansão, né? Fala sobre essa expansão dessa espiritualidade, a expansão do subconsciente. Então mostra que o Hierofante aqui, ele é a ponte que conecta e que
constrói novas estruturas e expande as coisas, né? Através de ensinamentos, através de estruturas, talvez religiosas, né? Podemos aqui também estar falando de um lado sombra como dogmas, né? Mas existe uma expansão de toda essa espiritualidade. E o Hierofante, ela é a ponte entre essas duas, ok? Vamos para a nossa próxima correlação. Caminho número 15. Nós estamos falando daqui do caminho do imperador, que conecta Hokmah com Tiferet. Então, aqui nós temos, novamente, Hokmah, Safirot número 2 da sabedoria, nós temos água. E nós temos Tiferet, o sol, fogo. Nós aqui temos nesse caminho número 15. Nós estamos falando do caminho correlacionado com a letra hebraica Tzadi, que significa fish hook. E fish hook significa anzol. E nós também estamos correlacionando aqui com o signo de Áries. O que esse anzol ele tem a dizer sobre essa conexão da Safirot 2 com o Sol? Então mostra que toda essa sabedoria, toda essa força, essa inspiração, ela é como se fosse um anzol na qual você se prende ou você se ancora para ir em busca, através de ações, para ir em busca de uma harmonia, para você ir em busca daquilo que você deseja. Então, aqui com a carta do imperador, nós temos na posição do imperador aqui o símbolo do enxofre, representado aqui pelas pernas, e na parte de cima aqui da coroa e desses dois globos aqui, nós fazemos um triângulo, e mais com a parte das pernas se forma então o símbolo do enxofre. E o símbolo do enxofre, o enxofre ele é um dos elementos alquímicos que ele é extremamente assim, flammable, né? Ele incendia muito rapidamente. Então, esse spark, essa inspiração que você tem, é aquilo que te prende, é o seu fish hook, é o seu anzol que faz você se movimentar, que faz você liderar, que faz você ter as suas ações marcantes, de você ter esse ímpeto de agir, relacionado aqui com o signo de Áries, aqui, né? Como você se expressa, como você se movimenta, e tudo isso é em direção àquilo que você quer, aquilo que te dá brilho, aquilo que te traz harmonia, aquilo que te traz completude, que te relaciona com a sua essência. Então nós temos aqui uma carta que é do signo de fogo, indo em direção a fogo, mas mostra também que existe uma sabedoria emocional muito grande dentro do imperador. E por que eu falo isso? Por conta da imperatriz, né? Quem conhece aqui o tarô do Thoth sabe que a imperatriz é a outra parte, é a cara metade do imperador, é a parte água do imperador, e os dois se completam. Né? Só que a imperatriz ela está acima do imperador, ela está no caminho 14, né? Então aqui nós temos essa conexão aonde você tem o poder de expressar, né, a sua autoridade, a sua liderança, a sua visão de forma marcante, de uma forma assim bold, mas você expressa isso com sabedoria. O imperador é aquele que já passou por muitas coisas, então ele tem muita sabedoria e sabe controlar o seu ego. Por isso que existe essa conexão com Tiferet, fala muito sobre ego. Então aqui fala que para se tornar um imperador, você tem que ter a sabedoria de controlar o seu ego, senão você se torna um tirano. Você não pode sair, né, virando Hitler, mais ou menos um negócio desse, ok? Vamos então para a nossa próxima carta, que é a nossa
Imperatriz. E a carta da Imperatriz? A carta da Imperatriz, ela conecta-se nesse caminho entre a Safirot número 3, Binah, e a Safirot número 2, Hokmah. Então, aqui nós temos Hokmah sendo a sabedoria, pilar masculino, nós temos fogo. E aqui nós temos Binah, né? A Safirot feminina, no pilar feminino, regida por Saturno. Então, aqui nós temos Netuno e aqui nós temos Saturno. E entre eles nós temos o caminho da Imperatriz. E esse caminho da Imperatriz, ele é representado pela letra hebraica Daleth. E Daleth significa a porta. Também está conectado com o planeta Vênus. O que tudo isso significa nesse caminho aqui? Bom, isso significa que quando a energia maior de Keter, ela viaja no espaço, né, ela encontra a sua primeira restrição aqui em Hokmah. E essa primeira restrição é a restrição da força, é a restrição do fogo, é a restrição do querer fazer as coisas, né? É aquele primeiro insight, é aquela primeira iluminação, é aquela primeira inspiração, é um fogo divino, é uma inspiração que você sente, ok? Quando essa inspiração ela viaja no espaço, ela encontra a terceira restrição, que é Binah, que Binah fala, não, eu compreendo toda essa sua vontade, mas é necessário estruturas. Então Binah acolhe esse poder que viaja de Hokmah. Então a Imperatriz aqui fala que ela abraça, se você olhar os braços dela, ela abraça como se fosse segurar um bebê, ela abraça a força e a intensidade dessa inspiração de Hokmah e fala, eu entendo a sua vontade, a sua compreensão, o seu desejo de expandir, porque ele vai querer ir para Shezed. Mas são necessários é necessário primeiro aplicar determinadas regras. Entra Saturno na jogada aqui, né? Entra Saturno falando, talvez você está idealizando muita coisa, né? Existe uma energia muito grande aqui de luta, né? Dissolva, isso que eu quero dizer, não de luta de lutar, mas de luta de diluir. Existe uma energia muito diluída aqui. É um desejo muito forte de algo diluído, né? Diluído, não confinado, vamos colocar desse modo, não confinado. E quando ele viaja através da Imperatriz e vai até Binah, Binah fala, eu compreendo, eu te acolho, mas eu vou colocar formas para que isso seja acolhido de maneira fluida, porque aqui nós estamos, ok? Então, Binah acolhe todo esse desejo, né? Toda essa inspiração de forma harmoniosa, de forma fluida. Mostra que ela vê o potencial, os dois lados, do que cresce, do que precisa também ser deixado. Binah é uma Safirot severa, ela não é uma Safirot assim, que não é severa, mas é como toda mãe, também tem a sua severidade, né? Então aqui nós temos, eu não vou entrar muito em detalhes nessa carta, mas nós temos aqui essas flor de lis, que elas têm significados aqui no centro nós temos o símbolo do sol, ou seja, aqui mostra que a Imperatriz, ela vai nutrir essa inspiração, acolher, e ela acolhe aqui de forma de gerar, ou seja, a energia entra em Binah e então essas estruturas de Saturno vão gerar algo novo. Essa Imperatriz, ela tem a forma da letra S, que está relacionada com o sal, que seria o segundo elemento alquímico. E a partir de então, essa nutrição, esse gerar, né,
essas formas vão dar início a algo novo, ok? Que vem a partir dessa sabedoria. E está correlacionado com a letra hebraica Daleth, que significa Dor, que significa a porta, porque a imperatriz, ela é o portal, a porta pelo qual essa energia precisa passar para que ela possa ser acolhida em Biná. Ela precisa ser nutrida, gerada, acolhida, ok? E por que Vênus? Para tudo isso tem que ser muito muito focado em uma ligação harmoniosa. É como se a imperatriz ela fosse a ponte da ligação harmoniosa entre essa inspiração e a forma de algo novo, da geração de algo novo, ok? Vênus também está correlacionando aqui com quais são os valores importantes que precisam ficar aqui dentro dessa forma, ok? A carta da Imperatriz é uma carta muito linda. Vou fazer um vídeo só dela, para explicar todos os itens dessa carta. Mas, por hora, vamos passar para o nosso próximo caminho. O nosso próximo caminho, caminho número 13. O caminho número 13 vai de Keter a Tiferet, e é esse caminho aqui, aonde falamos da High Priest. E eu compreendo que talvez às vezes seja um pouco mais difícil nós entender o que Aleister Crowley gostaria de falar através da carta, porque as cartas de Crowley, apesar delas serem extremamente detalhadas e cada detalhe tem um símbolo e um significado, talvez tenha um ar um pouco abstrato. Né? Então, talvez seja um pouco mais difícil de se compreender, mas quando você correlaciona com a Cabala, a interpretação dessas cartas fazem mais sentido, ok? Do que estudar a carta sozinha. Se você for estudar a carta sozinha, eu recomendo que você estude primeiro Rider-Waite-Smith, que tem uma forma de compreensão mais fácil, ou até você pode estar utilizando o Light Seers, que é um tarô extremamente fácil de compreender, né, para você que está iniciando. E também é importante estar falando que o tarô ela é um estudo contínuo, né? Não é porque você lê um tarô que você não vai continuar estudando. Eu sempre estou estudando outros tarôs. Cada tarô traz uma mensagem adicional, dependendo da forma com qual a imagem ela é colocada para você. Então, não existe, eu já sei tarô e pronto, acabou. Você sempre pode estar conectando com o hermetismo, você pode estar conectando com a cabala, você pode estar conectando com os planetas, com os signos do zodíaco, você pode estar conectando com a roda cabalística, né? A roda zodiacal, você pode estar combinando com o tarô do Golden Dawn, ou você pode estar correlacionando com o tarô da Rosa Cruz. Existem vários métodos para você estar adquirindo mais conhecimento e expandindo a sua capacidade de interpretação das cartas, não somente para você, mas também para a leitura para outros, se assim for da sua vontade. Bom, vamos falar então sobre a alta sacerdotisa, High Priestess. Bom, a High Priestess aqui, ela representa o caminho número 13, e esse caminho, ele está correlacionado com a letra hebraica Gimel, e Gimel significa camelo, e nós vemos um camelo aqui nessa imagem, né? Porque inicialmente isso se chama camelo? Bom, os camelos, eles possuem uma capacidade muito grande de percorrer áreas áridas e carregar a água dentro de si. Ou seja, eles têm a capacidade de passar por situações onde não há absolutamente nada, onde não há fonte de água, não há fonte de alimentação, e eles ainda assim sobrevivem. E é representado pelo camelo porque ele tem a capacidade de transformar, de carregar, né, a água em seu corpo, ok? E ele se autoalimenta dela.
E esse é o significado que esse caminho traz entre Keter e Tiferet. Tiferet, ela é como se fosse o espelho de Keter num nível mais baixo, porque se você já viu o meu vídeo da Cabala, aqui nós falamos do triângulo supernal, do triângulo ético. Então, Tiferet faz parte do triângulo ético, né? Então, Tiferet tem as mesmas qualidades de Keter, né? Que é essa Tiferet está intrinsecamente ligado e reflete o poder da fonte maior. Tiferet fala também sobre o ego, sobre a beleza, sobre o seu propósito de vida, sobre aquilo que você quer, aquilo que te faz brilhar, aquilo que te motiva. Fala também sobre a sua criatividade, aquilo que te ilumina. Mas tudo aquilo que te ilumina vem da fonte maior. Fala aqui, a High Priestess também está conectada com a carta da lua. Então aqui nós estamos com a carta da lua, ó, com a lua. Então aqui nós estamos falando que nós estamos existe um mistério entre Keter e Tiferet. E esse mistério ele é representado pela High Priestess. Do mesmo modo que ela reflete Keter, existe um véu entre esse reflexo. Esse reflexo ele não é direto. Existe um véu em Tiferet, né? E esse véu é o que diz assim: por trás desse véu você vai acessar Keter. Por trás desse véu estão os mistérios do poder superior, do poder maior, de uma beleza enorme, de algo que é extremamente abundante. Só que para você sair de Tiferet e ir para Keter, você vai ter que passar pelo Abis. Que o Abis, ele está aqui, tem uma Safirote invisível que se chama Dath, e aqui tem o Abis. E para você passar pelo Abis, você tem que se conscientizar de que você precisa deixar o seu ego de lado para poder ascender. Então a High Priestess, ela vem falando sobre mistérios, sobre a sua intuição, vem falando sobre a conexão da sua essência com a fonte maior, vem falando: a fonte maior reside em você. Porém, há mistérios que ainda não lhe foram revelados. Existe muita abundância na fonte maior. É necessário que você saiba ouvir a sua intuição. Aqui nós temos o arco. É necessário que você foque nos seus sentimentos, naquilo que te nutre, na água que te alimenta. É necessário que você foque nas suas habilidades, concretizar as suas habilidades. Então a High Priestess, ela também fala que quando você alinha, quando você foca nas suas habilidades e você alinha a sua essência com a fonte maior e esquece o seu ego e tira o seu ego da parada, é onde você passa por Dath, que é a Safirote invisível aqui, você passa pelo Abis, né? Ou seja, você provoca, você se liberta, você faz uma ruptura abrupta do que é a ligação do seu corpo, do seu mundano, e então você se acende, ilumina e sente o que é estar em Keter, sente o que é essa fonte maior. Então esse é o significado da High Priestess com esse caminho número 13, ok? Nossa próxima carta é a carta do Mago, aonde nós vamos falar do caminho número 12. O caminho número 12 aqui, ele está correlacionado com a letra hebraica Beth. E essa letra hebraica Beth significa casa. Então, nós estamos aqui com o mago num caminho chamado casa, ok? Aqui nós temos a conexão entre Keter e Binah. O mago, ele se correlaciona também com o planeta de Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então esse caminho aqui é como se ele fosse a casa da comunicação,
a casa da comunicação da fonte maior e da compreensão da fonte maior. Então, o que que isso significa? Significa que aqui você tem a fonte maior, o potencial de tudo. Tudo pode ser criado a partir daqui. Nós estamos no elemento ar. E aqui nós temos o elemento água em Binah e Saturno. Então, quando o mago, ele é a casa de todo o potencial, aonde ele sabe comunicar através de todas as ferramentas que ele tem, porque o mago tem as ferramentas de copas, das emoções, de paus, dos instintos, das ações, dos desejos, né? De espadas, do discernimento, da clareza, e do pentáculos, da manifestação, do agir para concretizar. Então, o mago, ele consegue comunicar de maneira efetiva, porque ele tem dentro da sua casa todas as ferramentas necessárias para aplicar as regras necessárias de forma na qual ele compreenda o fluxo do universo para que algo seja manifestado, ok? Então, essa é a correlação entre a carta do mago, Keter e Binah no caminho número 12. E nós vamos para a nossa última e primeira carta, que é uma carta que tem o número 0, que vocês muito bem conhecem, a carta do louco. E a carta do louco, ela está conectando Keter com Hokmah. A carta do louco possui a letra hebraica Aleph, né? E Aleph significa ox, que significa, né, o touro que ele é castrado, né? Então, o louco, aqui nós estamos em Keter. Por que que o louco, ele significa a ponte entre Keter e Hokmah? Então, nós temos aqui ar em Keter e em Hokmah nós temos fogo. Ar e fogo não são opostos. Então, o fogo, ele aumenta com o ar. O ar é como se fosse parte do combustível do fogo, ok? Então, o ox aqui, o touro, ele significa o poder, a força de iniciar alguma coisa, a força de dar o primeiro movimento, a força de dar o primeiro passo, de seguir em uma direção, de fazer alguma coisa, ok? Nós sabemos que em Keter, nós temos aqui, então em Keter aqui, nós temos a Cabala inteira. Existe o potencial todo em Keter. Então, todo esse potencial aqui, ele é dirigido, ele vai em direção a Hokmah, que é onde você tem essa sabedoria. Então, a carta do louco, ela conecta essas duas, porque é aquele caminho aonde existe ainda um potencial muito grande de se manifestar qualquer coisa que você queira. Você tem a força e o instinto desse ox, desse touro, para se jogar nessa direção. Mostra a capacidade, apesar de ox ser um touro castrado, mostra a capacidade de gerar coisas a partir de transformação, gerar coisas a partir das suas habilidades. Existe o potencial aqui, o louco, ele mostra um potencial de manifestação muito grande a partir do momento que você decide ir na direção de ganhar sabedoria, de expandir seus conhecimentos, de se jogar em algo novo, de abrir-se aos seus instintos, de entregar-se ao poder universal da fonte maior, aonde, ou seja, quando você sente essa inspiração e você se joga em direção dela, vou concretizar isso que eu acredito que é verdade, que eu acredito que é parte da minha essência, né? É quando você está então no caminho 11, que é a carta do louco. Bom, é isso que eu gostaria de estar dividindo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, ok?
e nos vemos nos próximos vídeos, porque eu sempre vou estar postando mais vídeos para explicar as cartas aqui do Tarot Tos. E logo, logo eu já vou estar postando as cartas do naipe de espadas. Agradeço você por me ouvir. Paz.